Melhor noite, meus amados. Estamos aqui de volta, para mais uma ministração daquelas que nos fortalece, nos faz crescer, nos mostra quem é o nosso Deus e quem somos nós. Amém? Então sejam todos bem-vindos a esta live que vai ser apresentada agora, não só para mim, mas para todos nós juntos, Eu daqui, você daí. Todos vão se alimentar da mesma palavra, porque a igreja de Cristo ela é espiritual, então não tem mais necessidade de se estar reunido num local físico, mas da onde você estiver, seja do seu sofá, seja da sua cama, não sei. Aonde você estiver, você vai se alimentar desta palavra, porque ela é viva e espiritual. E o nosso tema hoje por se multiplicar o amor da graça. O amor da graça, por se multiplicar a graça, o amor de quase todos se esfriará. Quase todo, graças a Deus que não foi de todos, Então eu vou repetir, por se multiplicar a graça de Deus, o amor de quase todos se esfriará. Amém? Então é nessa ministração que nós vamos andar nessa noite. É por esses caminhos que nós vamos andar nessa noite. Então seja bem-vindo, abra a sua Bíblia, abra a sua mente, E vamos para a ministração. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê um like nessas redes sociais também. Se inscreva lá no meu canal, Ed em Nova Aliança, para que assim esse canal ele venha crescer. E com o seu crescimento, novas pessoas vão ser alcançadas por esta palavra. Uma palavra fiel, verdadeira, uma palavra sem mistura, sem braganha. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, para nós iniciar. Mateus, no capítulo 24, nós vamos começar do versículo 12 e vamos até o 34. Vou ler um pouco meio rápido, Mas é impossível deixar de comentar. Versículo 12: E por se multiplicar a iniquidade, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo, que é o nosso tema, Nós só trocou a iniquidade pela graça. E no correio você vai entender mais um pouco, Se esfriará. Versículo 13: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E para começar aqui, não está escrito salvo eternamente. Então, seria salvo da mente, Seria salvo da tribulação que aconteceu entre o ano 66 até o ano 70, porque os filhos de Deus já vieram salvos a essa terra, com a certeza de voltar ao Pai. Amém? Versículo 14: E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Aqui também não está escrito o fim do mundo, mas era o fim daquele século, Você vê esses evangelhos, Mateus, os 5 primeiros evangelhos, não são o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele foi entregue a Paulo. Aqui o testador ainda está vivo. Então o testamento sem a morte do testamento não é um testamento, O testamento só tem valor quando o testador morre. Então você vê que não é Novo Testamento. Pode chamarmos de Evangelho, sim. Evangelho sinônico, da lei de Moisés. Os últimos ai da lei de Moisés está nesses Evangelhos. Quase o fim se esfriará. Versículo 15: Quando, pois, vistes
preste atenção, quando, pois, virdes o abominável da desolação, que se falou o profeta, um profeta não pode mentir, o profeta Daniel, quase 500 anos, 500 não, quase 600 anos antes da vinda de Yahshua. O profeta Daniel, no lugar santo, onde era o lugar santo? O templo lá em Jerusalém. Quem lê, entenda. 16. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os momentos. Você vê que todo o capítulo está falando do episódio dos acontecimentos que aconteceu em Jerusalém entre o ano 66 e o ano 70. O capítulo todo está falando disso, né? 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. 18. Quem estiver no campo, não volte. Você percebe que não é fim do mundo. Se fosse o fim do universo, adiantaria essas pessoas não voltarem para casa, não descer do eirado, não voltar do monte? Não adiantaria nada, né? Então você já vê que é uma salvação metanoia. 18. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. 19. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Por que no sábado? Porque no sábado os judeus iam se... A profecia, ela mostra que o povo ia ter que fugir da guerra, né? Andar muito num único dia. E só era permitido andar no sábado, acho que 1000 metros, 1 quilômetro, ou era 2, era essa aproximada aqui, não me falha a memória no momento, mas era de 1 a 2, se não me engano era 2. E para eles andarem, então eles iam quebrar um dos mandamentos. 21, porque neste tempo no singular, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora. Agora que eu estou pregando, ou agora no tempo deles aqui? Agora no tempo deles aqui, tá bem? Até agora não tem havido e nem haverá jamais. 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo, e não é da vida eterna para a vida eterna. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus abreviou, né? Jesus abreviou quando ele falou que voltaria naquela geração. Então qualquer adolescente sabe que uma geração tem 70 anos, né? E ele falou, vou voltar nessa geração. 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Não acrediteis, porque surgirão falsos cristãos, falsos profetas, operando grandes sinais. Por acaso você vê isso hoje? Sim, falsos profetas, falsos mestres, grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. 25, vede que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, ou ele no interior da casa, não acrediteis. 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Yahshua, Jesus de Nazaré. Não era o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado nunca prometeu de vir.
Filho do homem, 28. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. Eu já tenho ouvido explicando aí que esse sol aqui era reino que ia perder o seu mandato, né? Se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu, essas estrelas também é gente, né? Do céu serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparecerá o sinal do Filho do Homem. Do jeito que conta a história, né? Daquele dia. Todos os povos da terra, essa terra é Jerusalém, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Isso era poder sobre as nuvens. Quando Yahshua disse ao sacerdote, o sumo sacerdote, que a partir daquele momento o sacerdote ia ver o poder dele sobre as nuvens, o sacerdote rasgou a veste, porque ele entendeu que sobre as nuvens é poder de Deus, e ele não via Jesus de Nazaré como essa pessoa poderosa. Eles via Jesus de Nazaré como qualquer outro judeu. Sobre as nuvens com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos. Esses escolhidos aqui não é a igreja. A igreja diz que é ela, mas não é a igreja. Os escolhidos aqui pode ser aqueles 144 mil escolhidos do Apocalipse, e não a igreja, que não está falando nada da igreja, é escolhidos. Os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabei. Eu vou voltar só um pouquinho, perdão. No 33. Assim também Yahshua, presta atenção, quem está falando aqui, Yahshua falando. Assim, ele está falando com quem? Está falando com os seus discípulos. Ele não está falando comigo, não está falando com você. Ele está falando com os seus discípulos. Assim também vós. Yahshua não está dizendo assim também as futuras gerações. Não. Aquilo ia acontecer com eles ali há pouco tempo. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. 34. Preste atenção no 34. Em verdade, se isso aqui não for verdade, em quem mais nós podemos confiar, meus amados? Em quem mais nós podemos acreditar? Num homem ganancioso que só prega a Bíblia a fim de arrancar dinheiro da igreja? Em quem nós vamos poder confiar se nós não acreditar nisso aqui, né? Em verdade vos digo que não, olha só a palavra, não passará, esta, aqui não está falando das futuras gerações, aqui está falando a geração que eles viviam e não nós. Então você vê, meus amados, o quanto que o engano opera aí no meio desse povo. Pessoas doutoradas, né? Até cientista no meio desse povo enganado, sendo que a palavra está bem clara aqui, está bem clara, meus amados. Eu vou até repetir: em verdade vos digo que não passará esta geração.
a geração que ele estava vivendo, a geração dele, a geração de Mateus, de Tiago, de João, de Paulo, a geração deles. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Amém, meus amados? Então, qual é a dificuldade de termos a certeza que quem prometeu voltar já voltou, e que o que nós temos que entender é a escatologia consumada. Então a palavra, ela já está consumada, não tem nada de profecias futuras, a palavra está consumada. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, no capítulo 10, versículo 1 e 2. Versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, de nós, ou dos conterrâneos de Paulo, os judeus, né? A favor deles, do povo judeu, era a súplica de Paulo, para que os judeus entendessem o Evangelho de Cristo, que até hoje eles não entenderam. A favor deles, são para que sejam salvos na mente, entenda, que ele seja salvo na mente, na metanoia, que eles venham entender o que é o Evangelho de Cristo. 2, porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelos por Deus. Eu também, meus amados, eu dou testemunho que o nosso sistema evangélico, eles têm zelo. Na matéria de zelo, eu dou 10 para os evangélicos. Mas em matéria de entendimento, infelizmente, eles levam 0. Porque eles apanham todo o entendimento bíblico, eles não passam entendimento nenhum. Agora, zelo por Deus, eles têm que sobrar. Amém? Era assim, os judeus era o povo que mais tinha zelo por Deus. Tanto é por isso que você entende que Paulo está falando dos judeus, né? Do que ele gostaria que os judeus entendessem. Que não adianta ter zelo, os judeus tinha e tem até hoje. É zelo por Deus, mas entendimento, nem eles, os judeus, e nem os evangélicos. Por que os evangélicos não têm o entendimento? Porque os evangélicos, eles vão com os judeus. Eles vão com os judeus. Tudo numa igreja evangélica está afirmado em cima de costume judaico, doutrina judaica, e não no Evangelho de Cristo. E Paulo, falando deles aqui, dos judeus, né? Eles têm zelo. Eu tenho certeza, eu dou 10 para os judeus. Falando de zelo, também os judeus levam 10. Né? Agora, falando de entendimento, infelizmente, a nota deles é 0. Porém, não com entendimento. Eles têm zelo por Deus, mas o zelo sem o entendimento não leva em lugar algum, meus amados. E vamos ver o que o profeta Jeremias falava sobre isto. Jeremias, no capítulo 2, Jeremias 2, versículo 2, esse é a pessoa, Jeremias está mostrando aqui uma pessoa que tem zelo por Deus, mas não tem o entendimento. Amém? 2:2, vai e clama
aos ouvidos de Jerusalém. Vai, clama, diz para eles que zelo seu entendimento não adianta nada, não leva a lugar algum. Vai e clama a Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, Deus falando pelo profeta. Lembro-me de ti, da tua aflição, quando eras jovem, jovem, e do teu amor, quando era noiva. Dois pontos que nós precisamos entrar um pouco de raciocínio para nós entender, para que o entendimento entre e não o zelo, né? O jovem, quando era jovem, a juventude hoje, eu posso usar até como um exemplo meu filho, né? Apesar dele já ter mais de 30 anos, mas eu considero ele como um jovem, né? O jovem, ele tem amor pelos seus pais, ele tem zelo pelos seus pais, tem amor e tem um zelo pelos seus pais. Mas por que o jovem tem amor e tem zelo pelos seus pais? Eu ficaria estranho se meu filho não dissesse para mim que não me amava, porque quase tudo que ele precisa é eu que dou. Então eu ficaria assustado se eu ouvisse dele essas coisas. Então o jovem, quem sustenta o jovem é os pais. Então é muito natural um jovem que ouvir, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, é lógico, você é sustentado por ele. Seria estranho você dissesse que não amava eles. Amém? Vamos continuar. E do seu amor, quando? Quando era noiva. O amor de noivos, de noiva, noivo, é o maior amor, é o ágio do amor dentro do casal. O ágio do amor está no noivo, no tempo de noivado. Inclusive, é uma recomendação que eu faço a você que tem seu cônjuge, né? Para você amar o seu marido, a sua esposa, como no tempo de noivo, um amor lá em cima. É esse amor que tem que permanecer no casamento. Você não pode permitir que esse amor de noivo ele venha cair. Você não pode permitir, porque uma vez que esse amor caia, o seu casamento está em perigo. Então lute para o seu amor de noivo nunca caia. Amém, meus amados? Quando o amor de noiva, né, por exemplo, aí voltamos para Jerusalém há 2000 anos atrás. Jesus de Nazaré multiplicava pães para dar para aquele povo. Então aquele povo amava Jesus de Nazaré como nunca, né? Todo mundo queria andar com Jesus de Nazaré. Não era, a maioria deles não era porque amava Jesus de Nazaré, é porque aonde Jesus de Nazaré estava, tinha comida para eles. Amém, meus amados? Então, e de como me seguias no deserto, como você seguia Jesus de Nazaré no deserto, numa terra em que se não semeia. Quem vai plantar no deserto, meus amados? Quem vai? Não semeia. E olha só, olha até o versículo 2, era só o 2, né? Para nós continuar, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, no capítulo 1.
Efésios capítulo 1, versículo do 3 ao 5. Versículo 3. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Bendito, raciocina a palavra. A Bíblia não é para ler como se lê no jornal. Bendito o Pai de Deus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Tem abençoado. Você não pode, esse é um dos problemas que acontece dentro do sistema religioso. O povo vão para a igreja atrás de bênção, atrás de braganha. Eles não entendem, aonde faltou, aí falta o entendimento, né? Eles não entendem que eles já são abençoados. Eles não deveria, pelo menos, não deveria ir até um local chamado igreja atrás de bênção. Porque é atrás de bênção que o povo vão até as chamadas igrejas, atrás em busca de carro novo, outros em busca de marido, outras em busca de mulher, outras em busca de namorados. É o que eles vão buscar lá e não devia semear desta maneira. Eles não têm um entendimento que eles já estão abençoados aqui. Tem abençoado com todas as sortes de bênção espirituais. Então, se a nossa bênção, se ela não for espiritual, você não vê ninguém indo para uma igreja atrás de bênção espiritual. Porque sempre tem a braganha. O pastor leva aquele povo a braganhar com Deus. Então, todo interesse da igreja está a fim de braganha, né? Fim de braganha. Paramos aqui nas regiões celestiais. Em Cristo, nós já somos abençoados. Todas as bênçãos de Deus, nós já estamos com as bênçãos de Deus. Nós não precisamos ir a lugar nenhum em busca de bênção, porque nós já somos abençoados. Amém, meus amados? Versículo 4. Assim como nos escolheu. Não foi nós que escolhemos Deus quando o pastor mandou perguntar quem quer aceitar Jesus. Não, isso é engano. Ele nos escolheu. Nenhum crente crê nisso aqui. Nenhum crente crê. Porque o crente crê que Jesus aceitou ele, porque o pastor perguntou para ele: você quer aceitar Jesus? E ela levantou a mão. Sim, pastor, eu aceito Jesus. Aqui está o contrário aqui. Ele está dizendo que ele nos escolheu. Escolheu nele antes, e não foi no dia que entrou na igreja, não foi no dia que fui para a igreja, antes da fundação do mundo. Aí eu volto à pergunta: você conhece algum crente evangélico que crê nisso aqui? Conhece? Me aponta aí só. Porque o crente, ele crê que ele aceitou Jesus. Jesus não aceitou ele. E aqui está dizendo: ele escolheu você antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensível perante ele, em amor. 5. Nos predestinou. Crente nenhum acredita nisso. Crente nenhum. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não foi a minha. Quando o pastor perguntou: você aceita Jesus? Sim, pastor,
Deu a vontade, aquela vontade, eu aceito, pastor. Não, aqui foi ele. Amém, meus amados? Vá até Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos 20. Vamos ler do 17 ao 20. Versículo 17. De Mileto mandou a Efésio chamar os presbíteros da igreja. Presbítero da igreja naquela época não era um homem velho, um ancião. Não, presbítero era uma pessoa ainda nova, mas com a mente amadurecida. Uma mente amadurecida não por velhice, mas sim pelos trabalhos duros no seu dia a dia, pelas as perseguições, pelas suas lutas, pelas suas vidas difíceis. O contrário que nós vemos hoje, pessoas com 50 anos, mas com a mente de 20. Naquele tempo, esses presbíteros aqui eram pessoas de 30 anos com a mente de 60. Isso você não vê mais hoje. Por que você não vê mais hoje? Porque os filhos hoje, os adolescentes de hoje, têm tudo na mão, os pais lhe dão de tudo. Isso impede do adolescente crescer mentalmente. Impede. Pelas vidas facilitadas que os adolescentes vivem hoje, impede deles crescer mentalmente. Amém? Versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações. Isso aqui é o que faz uma pessoa crescer mentalmente, né? Deixa de ser adolescente. É as provações e não vida fácil, de telefone na mão 24 horas, comida na mesa, roupa lavada. Não, isso não faz criança, adolescente crescer. Umidade, lágrima, provações que pelas ciladas dos judeus, e hoje, trazendo para os dias de hoje, o que é que nós vemos? Vemos tudo isso aqui pelas ciladas evangélicas, porque ser evangélico hoje, meu amado, é a maior cilada que você poderia cair. A maior cilada. A maior armação que já fizeram na sua vida foi essa armação de você se tornar um evangélico. Foi a maior armação que eu já caí na minha vida. Caí nessa armação por 31 anos, mas graças a Deus, Deus me tirou de lá e me fez um crente cristão. Ele me tirou da crença evangélica, de ser um crente evangélico, para ser um crente cristão nele. Amém? As ciladas dos judeus me sobrevieram 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma. Efésio, meus amados, essa igreja de Efésio foi a igreja que recebeu conhecimento de Deus. Foi a igreja dos Efésios. Coisa alguma, né? Anunciar
coisa algumas proveitosa, vou-las ensinar, e vou-lhe ensinar, né? Paulo diz, eu ensinei os Efésios como ninguém, e vou ensinar para vocês também. E vou ensinar publicamente também publicamente também de casa em casa. Era assim que o evangelho era pregado. Eu até escrevi aqui algumas coisas para não perder o espírito, né? Presbítero aqui não os que nós vemos hoje, né? Dentro dentro das igrejas evangélicas. Presbítero aqui era pessoas, mesmo com pouca idade, mas tinha uma mente madura, por conta das dificuldades da vida difícil, né? Os jovens amadureciam cedo, né? Ao contrário de hoje, que vimos pessoas com 30 anos com a mente de 15 anos. Hoje, os adolescentes não crescem por conta da boa vida que eles têm. Esse é o problema que nós enfrentamos hoje no nosso dia a dia com os nossos entes queridos, nossos filhos, nossos netos, né? Como é que chama? Babacamos demais eles, né? É essa a palavra? É uma palavra meio dura, né? Mas isso nos traz problemas no futuro. Quando eles crescem, que eles não amadurecem, né? Aí fica, um adolescente fica 20, 30 anos, ou até mais, com a mente de 15, 16, 17 anos. Que devia ser o contrário. O adolescente com 17 anos teria que ter uma mente de 30. Isso é difícil nos encontrar no nosso meio nos dias de hoje. Só para nós dar uma passadinha em Apocalipse, abre aí Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 5, tem mais 4 passagens curtas aqui. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Efésio escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. 2. Conheça tuas obras, tanto no teu labor como na tua perseverança. Que não podes suportar homens maus. E é o que nós vemos hoje. Uma igreja suportando esses pastores maus aí, que rouba a igreja. Coitado do velho que ganha um salário mínimo e eles fazem questão de tirar 10% do salário do velhinho. Isso é homens maus. E nos se declara, né? Homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declara apóstolo. A si mesmo. Você vê que não é ele, não é Deus que levantou ele apóstolo. Aqueles que a si mesmo se declaram, né? Por acaso você conhece alguns hoje? E não são, e hoje achaste mentirosos.
mentiroso. 3. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Você começa a entender por que Deus mandou João avisar essas igrejas, né? Da tribulação que eles iam passar. 4. Tendo, porém, contra ti que abandonaste, alguma coisa tinha que ter. Abandonaste o quê? O primeiro amor. Sem amor, não tem vida, não tem nada. O primeiro amor. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. As igrejas evangélicas caíram desde o dia que aceitaram Jesus. Eles não tiveram entendimento que Jesus foi quem escolheu ela. Ela esqueceu, não teve esse entendimento e disse: eu aceito Jesus. Ela caiu nesse dia. Caiu nesse dia. E depois de cair, é difícil para levantar. É difícil para levantar. Da onde caíste? Arrepende-te. Você vê? Quem é que precisa se arrepender? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Primeiras obras. E não, se não venham a ti venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. O teu candeeiro. Quem é esse candeeiro aqui? O Espírito deles. Porque na morte, da morte, vou contar logo da morte, da cruz até a volta dele, ele deu o seu Espírito a todos. Mas a pessoa entendeu que precisava aceitar. O que é que ele faz? Ele tira de volta. Ah, você quer me aceitar? Tá achando que eu sou o quê? Sou uma penca de banana que você vai na feira e escolhe? Não, eu quero essa. Não. Você tem que entender que foi eu que te aceitei. Não é você que tem que me aceitar. O teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém, meus amados. 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, no capítulo 8, versículo do 1 ao 3. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos sois senhores do saber, né? Dos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu nada, como convém saber. 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Amém, meus amados? Esse é conhecido por Ele. Então, meus amados, se Deus não quiser, nada feito. Abra sua Bíblia em Marcos. Tem mais duas passagens para nós terminar. Marcos, capítulo 10, versículo 28 e 29. Versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. 29. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há
que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãos, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, 30, vou ler o 30, que não receba já no presente, não é no futuro, no presente, o presente centuplo, né? O centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições, não é com troca, é com perseguições. E no momento por vir, e no mundo, você vê, e no mundo por vir, agora sim, chegou até nós, no mundo por vir, a vida eterna, no mundo por vir, a vida eterna. Para nós encerrar hoje, nós temos mais duas passagens. Nós lemos 1 Coríntios 8, abre 1 Coríntios 13. Para nós encerrar, 13, do 1 ao 7, tem a passagem de Coríntios e 1 em Romanos. Eu passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, profetizar é um dom que era com eles aqui, né? Agora, com eles lá nesse tempo aqui. Hoje não tem profeta. O dom de profetizar, e conheça sobre os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Amém? Nada serei. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. 4. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, né? Não se ufana, não se desobedece. 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. É o que nós vemos as pessoas que vão para essas chamadas em igreja, interesse, procura de marido, de mulher, sarar até de uma doença que aqui não diz que vai sarar, né? Tirar filho da droga, só tem interesse dentro dessas chamadas igrejas. Não se exaspera, não se ressente do mal. 6. Não se alegra com as injustiças, mas regozija-se com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor da graça de Cristo. Amém? E para nós encerrar hoje, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, para nós encerrar. Hoje estamos terminando até cedo, hein? Não deu nem uma hora ainda. 8,
versículo 28. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito e não o meu. Se eu fui uma igreja, o pastor perguntou se eu quero aceitar Jesus, e eu aceitei. Eu agi segundo o meu propósito, mas aqui o propósito é dele. É ele que chama, é ele que liberta, é ele que nos ensina. Amém? É ele que nos abençoa, é ele que cuida de nós. Amém? Você aceita isso, meus amados? Como foi essa pregação, essa ministração? Ela serviu para você? Você entendeu? Eu gostaria que você comentasse aí. Não, eu entendi. E vou praticar. Porque não basta você entender, você precisa praticar. Amém? Às vezes as pessoas dizem que entendem, mas vai para a igreja. Vai para um local chamado igreja. Ela não entendeu nada. Não entendeu nada. Amém, meus amados? A pessoa diz que confia no batismo de Cristo, que é o da cruz, mas vai se batizar nas águas. Leva seus filhos para se batizar numa igreja, chamada igreja. Não entendeu nada. A pessoa vai perdida. Amém? Paz eterna a todos nós. Que essa graça sempre nos conduza em caminhos certos. Que nós não venhamos desviar dessa graça nem para a direita nem para a esquerda. E assim nós vivemos uma vida feliz, uma vida sem medo, amém? Uma vida sem perturbação. E assim você goza do reino de Deus nesta vida aqui. Você vai gozar do reino de Deus em vida, como está escrito. Ele e você e ele. Amém? Uma boa semana a todos. E quarta-feira nós estamos de volta aqui novamente com mais uma ministração. Assim ele permita, tá? Amém? Fica em paz.